Estamos aqui, ó, com Laila Lenz e Thaís Monteiro, duas lembras assim do nosso curso, eu acho que... E acho que vamos ser professora lá. Ela possui pós-graduação na MBA em Direção de Arte e Propaganda da TV do Chocolate, pela Universidade da Estácio. Atualmente mestrado no programa de pós-graduação em Cinema Audiovisual da Universidade Federal Fluminense. Exerceu o cargo de professora substituta no curso de Cinema Audiovisual da Universidade Federal do Ceará, na área de som e realização entre 2018 e 2020. A gente pegou o finalzinho das aulas dela, atualmente 2020 no caso, então foi bem ruim porque não deu para aproveitar bastante. Como realizadora, exerce participação na função técnica de som. Possui também diversos créditos na área de produção e assistente de direção. Também possui experiência em produção cultural. Eu falei algumas vezes sobre som aqui, eu acho que a pessoa que mais completa o som dentro do cinema é a Lela. Então, vocês não vão ter uma pessoa que completa tanto som assim, a pessoa que entrou agora, mas ela sai uma função muito importante, viu? Vão atrás. E algumas produções de 2021 que ela teve trabalhos acadêmicos foram Anastasia Sonora em Guaxuma, que traduz a subjetividade. Gente, você escreveu. Anastasia como guia narrativo e estético do filme Maguinho o Mundo, nesse filme. E o som no cinema de animação, a reflexão técnica e estética. E também em produção acadêmica feitas em 2022, o uso de alegoria narrativa animada, com análise de dicas de meu corpo. Esse filme também é muito bom. E agora indo para a Thaís, ela é formada em jornalismo, pensando fazer. Foi monitora de fotografia na Universidade dos anos 2011 e 2013 e mestre em propaganda de pós-graduação em comunicação da UFC. Estuda o encontro da fotografia contemporânea com o real maravilhoso das fotografias de Graciela Sturge e Maia Dorelli, em ênfase na manifestação de seres zoomórficos. Em 2017 participou do Laboratório de Criação em Cinema do Criação das Artes, com o roteiro de Amores Paraguaios. Venceu o prêmio de júri do Público do Pitch. Thaís, fotógrafa, desde 2012, em proximidade com artistas sonoros de Fortaleza. Cria capas de álbum, de luz do corpo de Mil Mulheres, de Cláudio Trouxe, sério? De Caio Castelo, além de criar um ambiente visual para a banda Máquinas de Terceiro Olho de Norte. Ministrou cursos do Infoto, assim como na Rede, onde atuou como professora de audiovisual de 2019 e 2020. Foi editora da revista também, 2020-2021, roteirista do Biblioteca de Amores Paraguaios, da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. E professora de realização do curso de cinema e audiovisual. Nossa, ó, uma participação dessa, gente. Meu Deus do céu. Mas agora eu vou passar a palavra para elas. Tudo bem, eu sou a Lela. Meu nome é Letícia, mas eu uso Lela já há bastante tempo, né? Então, podem me chamar de Lela. Quem de vocês está entrando esse ano? Levanta a mão para mim, só para eu ter uma ideia. Quem entrou em 2021? Certo. E quem entrou em 2020? Massa. Eu, como ele estava falando, eu sou ex-aluna do curso de cinema. Eu entrei em 2013 e graduei em 2017. Então eu conheci, quando eu entrei em 2013, ainda não tinha nenhuma turma formada, ninguém tinha se formado no curso ainda, né? A primeira turma ia se formar. Então eu conheci todas as turmas. E aí assim que eu graduei no fim de 2017, né? Aí eu passei o primeiro semestre de 2018 trabalhando e entrei para dar aula na UFC quando eu tinha 23 anos só, eu era criança. E então acabou que eu conheci todas as turmas, né, até 2020. 2020 eu conheci acho que por 3 semanas ali, eu tive o prazer de conhecer vocês, né?
E daí em diante já não conheço, né? 2021 e 2022. Então, para mim, esse momento é muito importante. Eu estou muito feliz de estar aqui, de poder estar conhecendo vocês. Eu tenho um carinho, assim, gigantesco por esse curso, né? É realmente, assim, muito afetivo, né? A minha relação com o curso é de muito afeto. E é um prazer, assim, estar aqui mesmo. Só queria dizer que eu não estou mais aqui pela UFC, né? Estou fazendo mestrado na UF. Mas que qualquer coisa que vocês precisem, que eu possa ajudar, possa estar à disposição, podem contar comigo, certo? Eu não sei se a Thaís quer se apresentar também, falar um pouco. Oi pessoal, bom dia. Primeiro que está sendo muito interessante ver os posts que eu via só os iconezinhos. E ao mesmo tempo é meio estranho, né? Enfim, da gente ter se conhecido mais no online do que no presencial. Eu me sinto no eterno encontrar as cegas. Às vezes eu estou num canto e a cutucada não, professora, eu acho que tu já apresentou direitinho as coisas que eu fiz, mas a primeira coisa que eu queria começar dizendo é que parece que é muita coisa, mas na verdade é sempre uma busca. As coisas que a gente faz, as coisas que a gente tenta fazer, na verdade vem de um lugar de, não é nem satisfação, mas um desejo de buscar coisas novas. E acho que a maioria de vocês estão começando, ou estão, enfim, no começo do processo dentro da universidade, e que é um lugar múltiplo, que tem muita coisa acontecendo o tempo inteiro. Então, assim, aproveitem, estejam aqui o máximo de tempo possível. Minha família ficava muito indignada comigo, porque eu saía de casa às 8 horas da manhã e chegava às 9 horas da noite. Assim. Eu passava o dia no meio do mundo, porque eu tinha essa sede e essa vontade de fazer muita coisa dentro da universidade, com pessoas da universidade, mas não necessariamente coisas ligadas à universidade. Então a gente vai bater esse papo aqui, né, Lela? E a Lela foi professora substituta com 23, eu fui com 29. E eu acho que tem algo muito interessante nessa proximidade de idades entre alunos e professores, que causa um lugar de empatia maior, um lugar de proximidade maior, um lugar de referência, que não é uma referência distante, mas uma referência mais próxima, dá uma ideia de possibilidades também, né? E é isso, né? Não quer falar mais? A gente vai acompanhar agora alguns trabalhos das professoras. Não é para chamar de senhora, tá, gente? É para chamar de vocês, professoras, não chama de senhora. A gente vai começar pela Thaís. Senhorita. E aí eu acho que, continuando o que eu vinha falando, eu coloquei alguns tópicos para a gente conversar, né? Acho que a primeira coisa é a escolha do curso. Quando eu fui fazer vestibular foi em 2011 e era o primeiro ano do curso de cinema. E eu queria fazer cinema. Só que, enfim, 17 anos, morando com os meus pais. Eu acho que é a realidade de boa parte de vocês. Tinha aquela pressão de tipo, não, minha filha, cinema é uma coisa muito instável. Era uma coisa que era medida o tempo inteiro. Era meio que uma pressão de tipo, não, você não pode fazer uma coisa tão estável. Principalmente que minha família vinha de pessoas com profissões muito estáveis. Assim, minha mãe é contadora, meu pai é professor, a minha irmã fez direito. Então não fazia muito sentido eu ir para um ponto tão longe, assim, distante da reta, assim. E aí eu, o que é que tem? Aí eu fui olhar atrás dos cursos. E eu, meu Deus, o que é que tem em fotografia? Porque eu queria trabalhar com imagem. Eu já sabia que eu queria trabalhar com imagem. Desde a adolescência eu fotografava muito, com analógica, com digital, com cybershot. Eu sou da época da cybershot, sim, agora tá retrô. Mas na minha época não era retrô, era realidade. E aí eu vi que no curso de jornalismo tinha 3 disciplinas de fotografia. Aí eu, bom, vou me sair por essas 3, vamos nessa. Aí fiz para jornalismo, entrei em jornalismo em 2011, quando foi 2012, metade de 2012, eu já não aguentava mais fazer um curso que não tinha nada a ver comigo. E aí eu decidi fazer um intercâmbio. Juntei uma grana, fui-me embora. Vamos embora do Brasil. Lembre-se que era a época do governo Dilma, então o euro estava 2,30.
Aí fazia sentido você fazer viagens, assim. E enganei meus pais. Falei, ó, vou fazer um curso de 3 meses. É isso que eu vou fazer na minha vida, vou fazer um curso de inglês de 3 meses. Foi mais ou menos na mesma época que eu estava terminando também cultura britânica, então na minha cabeça fazia muito sentido. Isso, no primeiro, segundo, terceiro semestre da faculdade, eu já tinha me aproximado do professor que vocês com certeza conhecem, que é o Osmar. Eu já tinha entendido, o Osmar tinha acabado de chegar na universidade, muito novinho ainda dentro da universidade, querendo fazer muito. E aí eu pensei, é agora, eu me juntei, fui para os grupos de estudo, fiz disciplina optativa que tinha ele, de fotografia e tudo. E aí fui-me embora para a Irlanda. Os 3 meses viraram um ano. E lá eu fui participar dos encontros de fotografia em Dublin. Lá tem um instituto de fotografia muito forte, que tem laboratório de revelação. E aí você pode fazer milhares de coisas lá dentro de graça, assim. Então, eu enganei meus pais, os 3 meses viraram um ano, e fiquei lá fazendo as coisas que eu queria fazer. Quando eu voltei, meio que por uma pressão familiar mesmo, de tipo, minha filha, ao menos termine a sua graduação, assim, vinha pelo menos terminar isso daqui. Aí eu, tá bom, aí voltei. E aí quando eu voltei, eu já voltei como monitora de fotografia. E aí eu tinha todo acesso à estrutura da comunicação, né? Porque eu sou do jornalismo, então lá tem um estúdio com várias câmeras analógicas. Tinha, não sei se ainda tem, mas tinha. E aí eu tinha chaves nos armários das câmeras analógicas. Gente, eu não saía de lá. Eu comprava filme, trouxe um bocado de filme de lá, comprava filme na internet, ficava tentando revelar dentro de casa. E aí participei de muitos congressos. E é o que eu digo, tentem participar de todos os congressos nacionais ou regionais que tiverem perto de vocês, assim, porque congresso é um negócio que cresce muito. Participei do Intercom, acho que 2011, 2013, 2014, 2015. Lá tinha categoria de fotografia artística, tinha categoria de ensaio fotográfico, tinha milhares de categorias. Então, tipo, um dos pontos que eu botei é, tipo, tentem participar de mostras e congressos o máximo possível. Não conseguir mandar nada, não tem problema, vá ver o que é que o povo está fazendo. Porque eu acho que tem uma coisa muito massa, que é a referência de quem está fazendo no contemporâneo seu, assim. O que é que o mundo está criando enquanto eu estou vivo? O que é que está acontecendo nesse universo que eu estou inserido, assim? E isso dá força para a gente fazer mais e mais coisas, assim. Eu fiz ensaios que hoje em dia eu penso, meu Deus, que coisa brega, assim. Teve um que a gente ganhou o prêmio regional, que foi em Mossoró. Daqui lá para Mossoró, para um congresso. E aí aqui da UFC saiu um ônibus, aí ia todo mundo no ônibus, chegava lá, a gente ficava hospedado dentro da própria universidade, para tentar gastar o mínimo possível. E o nome do ensaio era Benfica por Onde Flor. Muito, muito brega, assim. Eu já estava pensando das coisas brega. Mas eu acho que era uma tentativa de encontrar um caminho para si, assim. O que é que eu quero fazer, de que jeito eu quero fazer. Eram retratos analógicos e tal. E aí, essa foto aqui, por exemplo, do Thomas, que é um performer aqui da cidade, foi para um jornal de saúde mental. Assim, a turma estava fazendo um negócio de saúde mental. Quem é que vai fotografar? Eu sempre me metia, falava o que eu queria fazer e tal. E aí você vai encontrando caminhos, conhecendo pessoas, fazendo parcerias, encontrando espaços, entendendo qual é o seu caminho, né? Deixa eu ver o que mais. E aí, outra dica, grupo de estudos. Eu participei do Imago por muitos e muitos anos. Eu aparecia todo encontro? Jamais. Jamais. Mas eu tentava acompanhar de alguma forma o que é que eles estavam lendo, o que é que estava sendo discutido. E aí tentem participar de grupos de estudo que são importantes, assim, para você entender qual é o seu caminho. É uma leitura acadêmica que é fora da sala de aula, dessa ideia de obrigação. Então você vai ler coisas por prazer. Não que a leitura de sala de aula não seja prazerosa, às vezes é, muitas vezes é. Você está ali dentro de uma disciplina que está lhe seduzindo de alguma forma e você consegue ler coisas interessantes nesse processo. Mas você encontrar um grupo de estudo que vai estudar aquilo que você realmente quer estudar,
parece que você encontra um lugar que é seu, ou pessoas que pensam igual a você. É tipo encontrar seu espaço no mundo, né? Eu acho que a universidade tem muito esse período da vida, de jovem adulto, né, que vocês se encontram, é um período de tentar se encontrar no mundo. Então, tentem experimentar o máximo possível. A sorte de que o curso de cinema é dentro do ICA, que é teatro, dança, publicidade, gastronomia, moda, música, filosofia, é tanta coisa que você, tanta disciplina que vocês podem todo semestre fazer uma disciplina diferente. Quando eu voltei da Irlanda, eu já estava tipo, meu Deus, não quero terminar essa faculdade nunca. E aí eu fazia 2 disciplinas na comunicação, 2 na psicologia, uma no cinema, aí outra na dança, aí no outro semestre era uma na filosofia, outra... Eu tentava meio que escapar do curso que não tinha nada a ver comigo, fazendo coisas que tinham a ver comigo em outros espaços dentro do ICA, né? E aí, quando eu estava bem pertinho de me formar, eu conheci a Rádio Universitária. Não sei se vocês sabem, mas é aqui no prédio da arquitetura, a Rádio Universitária. E lá eu pude juntar 2 coisas que eu gostava muito, que era imagem e som. E aí eu gostava muito de fotografia, mas eu não me jogava no campo de fazer vídeo, ou de filmar, porque eu achava que era muito complicado. Isso é muito difícil, isso não tem nada a ver comigo, a imagem estática tem mais a ver, isso aqui movimento e tal, será que eu dou conta? E aí foi meio que engatinhando mesmo, né? Usando imagem e som, juntar imagem e som no sentido de... Lá tinha um programa chamado Ceará Sonoro, que eu, como estagiária, eu tinha total liberdade de fazer uma curadoria de bandas cearenses para levar para a rádio. Muito Para ser obrigada. entrevistado e para a gente fotografar. Nossa, eu levei Nego Galo para dentro da Rádio Universitária. Nossa, com certeza, Nego Galo, Dom L. Aí comecei a levar assim, umas coisas do rap. E aí eu percebi que a galera tinha muita abertura. Aí comecei a levar umas coisas do rock. E aí o pessoal das bandas ficava tipo, caraca, a gente nunca imaginou entrar num espaço como a Rádio Universitária. Sendo que a Rádio Universitária é extremamente aberta. Eu acho que o que falta é alguém que faça a ponte, né? Eu percebia que era muito um lugar de alguém que fizesse o clique. E aí nessa conversa e tal, eu comecei a fazer muitas fotos de banda. As bandas me chamavam para fazer foto. E aí eu ia fazer as fotos, mas eu tinha um processo muito de multilinguagem, no sentido de que eu não gostava de marcar com a banda, encontrar a banda e fazer as fotos. Não, eu queria ir em todos os ensaios, eu queria participar das composições, porque eu queria me sentir inserida e eu queria que a imagem fizesse uma tradução do som que não fosse literal. Porque ou coisa chata é você estar vendo um clipe e a música está falando quando o sol, aí aparece o sol. Gosto do seu cabelo, aparece muito no cabelo, baixando no cabelo. Aí no seu, eu achava extremamente literal a maneira como as pessoas lidavam da tradução do som para a imagem, ou da imagem para o som. E aí eu achava isso muito brega. E eu tentava fazer de outras formas, tentava sentir o som a partir de cores. Então, antes mesmo de criar as imagens, eu já tinha uma paleta de cor, que era o que eu sentia quando eu ouvia aquela música. E aí, a partir disso, eu ia criando por cima disso e me juntei com a galera de músicas muito experimentais. Então, a galera aceitava e embarcava no rolê, assim, valendo. Aí, passei só para mostrar. Ó, essas 2 imagens é do Celebrega do Benfica Pão de Flor. Aqui foi no estúdio, assim, o Osmar ficava de boa da gente fazer nudes no estúdio, assim, vamos... Mas eram outros períodos, depois deu ruim. Aí a gente deu ruim, reclamaram. Aí a gente parou de fazer. Só vocês não conheceram uma lenda da comunicação, que era o Silas de Paula, que é um fotógrafo, hoje em dia ele é o diretor do Museu de Imagem e Som. E aí o Silas, ele falava, pô, se você não pode ficar na universidade, você vai ficar no aonde, assim. Ele ficava indignado com essa história desse pretenso lugar da universidade ser um lugar sisudo, quando na verdade tem que ser um lugar de extrema experimentação, de descoberta. Ó, aí essa foto faz parte de um ensaio que eu fiz de todo de dupla exposição,
que é quando você consegue tirar 2 fotos no mesmo frame da analógica. E aí isso pra mim foi uma descoberta muito interessante de testar outras coisas, assim. Pode descer. E aí, quando eu me formei em 2016, eu passei o ano de 2016 todo trabalhando com foto analógica e revelando para amigos e digitalizando e fazendo todo o rolê analógico na cidade. Mas eu achava que não era o suficiente para mim. E como eu tinha me formado, o estágio da rádio universitária tinha acabado, mas o pessoal da rádio decidiu me contratar como, enfim, terceirizada lá. E eu fiquei mais uns 6 meses na rádio. Foi quando eu decidi tentar o mestrado na UFC. E aí eu vou fazer esse mestrado acontecer. Aí passei o ano de 2016 escrevendo, né, o projeto e fazendo projetos meus paralelos. E aí em 2017 eu começo o mestrado, no mesmo ano que eu decido com Pedro Cândido, que estava contigo, não era Lela? Foi o professor substituto junto com a Lela. Decidi junto com o Pedro Cândido escrever o roteiro de um longa. Foi meio assim, o Pedro já tinha escrito um roteiro de um longa, aí o Pedro veio pra mim, estava no ônibus, passando pegando Siqueira para Pará de Iracema, pra ir pra Praia dos Crush, né? Aí a gente estava no ônibus, e aí a gente viu, era uma quarta-feira, 3 horas da tarde. 2 mulheres, uma de 40 e poucos anos e uma de 70, com roupa normal, assim, tomando banho de mar e muito felizes. Brincando, se divertindo, não sei o que. Eu olhei assim, porra, Pedro, que cena bonita. O Pedro, não é. Você dava um filme, o Pedro dava um filme. Aí a gente começou a criar uma história a partir dessa cena. E aí a gente escreveu pro Porto Iracema em 2017 e a gente passou no Porto. Então eu comecei o mestrado junto com o laboratório do Porto, né? E aí no Porto, a gente deu muita sorte, porque foi um dos últimos anos que não é nem monitor, né? Tipo, nem curador. Mas a gente estava sendo assistido pelo Caniainus, pelo Sérgio Machado, que é baiano, um realizador incrível, Sérgio. E pelo Marcelo Gomes, que é o diretor de Viagem Porque Preciso, Logo Porque Te Amo. Então era um trio, assim, que encaixou perfeitamente em tudo que a gente queria fazer. Assim, o cara entendia a dramaticidade da nossa história, o Sérgio ele levava uma questão da ação da nossa história e o Marcelo Gomes entendia a sensibilidade da nossa história, assim. E aí quando juntou essas 3 coisas, o roteiro ficou muito fechadinho, tanto que a gente ganhou o prêmio de júri, que aí no final do Laboratório do Porto, não sei se vocês sabem, mas vai tipo gente da HBO, gente da Netflix, gente da Globoplay assistir, vários produtores nacionais e mundiais assistir. E aí eles fazem um voto para ver qual foi o melhor roteiro daquela turma. E aí, por conta disso, a gente recebeu um convite para ir para o Frapa. O que é o Frapa? É um festival latino-americano de roteiristas. Gente, o Frapa, se alguém tiver vontade de ir para o Frapa, vá. Ele acontece em Porto Alegre. E são 3, 4 dias assim, de super efervescência para roteiristas. Tem cursos de tudo, tem laboratório de tudo, tem encontros e rodadas de negócio, então você senta com gente, com produtora do mundo inteiro para conversar sobre o seu roteiro. Vários amigos venderam roteiros lá no Frapa. A gente conheceu vários diretores, assim, no Frapa que queriam o nosso roteiro, então a gente terminou o roteiro e a gente não tinha diretor. Nem eu, nem o Pedro, a gente tinha um desejo de dirigir. Talvez por preguiça, mas eu acho que também por entender que o cinema é um lugar de criação coletiva. A gente não queria ser o dono daquela história para todo sempre e sempre ir além. Assim, a gente queria passar para outra pessoa, para que essa outra pessoa colocasse um pouco de si, para a gente não ter esse controle desenfreado dessa história, né? De a gente conseguir deixar ela fluir. E aí a gente conheceu a Janaína Marques, que é cearense. E é onde o Amores Paraguaios acaba sendo o primeiro longa dela. Ela tinha feito 4 curtas, um que tinha ido para Cannes. Ela, enfim, ela é incrível, a Janaína. A Jana, acho que ela trabalha de uma maneira muito sensível, assim. Ela se envolve com as personagens, com as atrizes de uma maneira que me agradava muito. E como é um filme sobre mulheres, a gente decidiu
de certa forma, ter uma diretora mulher, assim, seria um passo muito interessante pra gente. Tu pode descer rapidinho? Aí aqui algumas capas de álbum pra mostrar pra vocês, assim. A primeira que eu fiz é a do Dissonia, que é essa primeira aqui. Acho que foi em 2016. E isso é um foto analógico que a gente fez uma sopa. Pra quem não sabe, sopa de analógico é você pegar o filme já queimado, já fotografado, e misturar com outros químicos para que ele dê enfim, encontrar uma edição que você queira. Pode ser com suco de limão, pode ser com água sanitária, enfim, existem várias sopas disponíveis que você pode até pesquisar na internet, tem várias, assim, água do mar, você pode misturar com várias coisas para fazer a sopa acontecer. Aquela do lado é a da Clau, que é filha de 1000 mulheres. Pode descer. Essas são da Vacilante. A Vacilante é um projeto que eu digo que eu toco luz e imagem na banda. Porque eu não toco nada, mas eu tô desde o começo fazendo imagem e vídeo e capa e foto e tal. E aí essa aqui é a primeira capa de 2017, aquela é de 2019. O processo da Vacilante eu acho interessante discutir, porque, por exemplo, essa capa aqui, eu imaginei ela antes de fazer. Tipo, eu quero uma carcaça de boi, eu quero uma roupa futurista, eu quero um mundo rosa, e vamos fazer isso. É a banda, bora, bora, óbvio. Claro, onde é que a gente arranja uma carcaça, tá? Vamos arranjar uma carcaça, sim. Vamos atrás de uma carcaça. Eu fui parar no Piauí atrás de uma carcaça. Porque aqui em Fortaleza a carcaça é 400 conto, velho. Tá doido pra gastar 400 reais na carcaça? Nunca. Aí a gente achou uma carcaça. Quando eu fui pro Piauí, eu trouxe pro Piauí uma carcaça. Tive que fazer todo o processo de limpeza da carcaça. E pode descer. Aqui mais duas, outra da Paulis e a do Caio Castelo. Do Caio Castelo eu fiz 3. Pode descer. E aí essa última foi a da Vacilante, que foi lançada esse ano. Essa capa aqui foi eleita a 7ª melhor capa do ano passado. Linda Quebrada ficou atrás de mim. Eu fiquei me achando bastante 3 dias sem dormir. Ganhei R$1, não ganhei nada, mas estamos aqui. Aí tu pode descer. E aí são alguns vídeos que eu dirigi, assim. O primeiro foi Furtivo da Vacilante. Aí pronto, aí chegou um ponto que as bandas falaram: Thaís, já que tu faz tanta imagem pra gente, bora fazer um clipe. Aí eu, como? De que forma? E aí eu roteirizava os videoclipes, mas não queria eu mesmo dirigir. Mas ao mesmo tempo, quando a gente chegava em set, eu acabava dirigindo. Assim, a pessoa que tinha sido designada para dirigir falava: não, mulher, vai tu. Aí tal hora eu tava dirigindo o negócio. E aí desde 2017 eu dirigi acho que uns 6, 7 videoclipes. E entre eles aquelas sessões de banda, né? Não sei se vocês já viram, enfim, essas rádios que tem sessões de banda que são 3, 4 músicas ao vivo e tal. Eu dirigi uma da Máquina, São Lugares da Capital, uma da Vacilante, Grande Deus, Clau Anis. E aí eu ia dirigindo essas sessões, meio que bandas que eu já estava dentro da banda, então eu entendi o movimento de câmera muito como um movimento musical do meu corpo ali, gravando aquilo, né? Não sei se a gente mostra, não, mas eu acho que ela já tem que ir, né? São 9h20. Deixa eu mostrar o clipe da Clau, que eu acho que é o melhor. Tem internet. Bota no YouTube. Diz. Depois tem como a gente acessar Eu posso mandar pra vocês todos os links. Essa apresentação eu posso mandar pra ela e aí eu compartilho com vocês. Acho que a internet não vai ajudar. Aí quando eu tava... Pronto, tá aqui o tal antroposomorfismo, que foi dificuldade de você falar. Quando eu tava... Enfim, aí eu tava trabalhando nessas 1000 coisas ao mesmo tempo. Fazendo capa de álbum, gravando videoclipe,
escrevendo roteiro de longa e fazendo mestrado. Dormia? Não. Passava raiva, não sei como foi que meu namoro resistiu a isso. 2017 foi um ano muito complicado. E aí, no mestrado, eu percebia que eu queria estudar como destruir essa ideia de realidade da fotografia. Porque todas as fotografias que eu fazia e tinha vontade de fazer, elas eram muito pensadas, ensaiadas, montadas, criadas, assim, realmente. De um lugar que vinha da minha cabeça, eu imaginava a foto antes de fazer. E eu acho que todo mundo faz um pouco disso. Vocês, quando vão fazer uma selfie, vocês só não puxam a câmera. Vocês pensam na roupa que eu vou usar, como é que meu cabelo vai estar, qual vai ser o ângulo que eu vou fazer, porque essa é a pessoa que eu quero ser na imagem. Essa é a pessoa que eu quero mostrar, né? Essa lógica da mostração da imagem. E aí me incomodava muito esse lugar de prova e de realidade que a fotografia ainda tinha. Então eu vou estudar isso. Aí tá que eu posso estudar filosofia da imagem, fui passando por Flosser, por todo aquele rolê da filosofia, Debois, não sei o quê, e blá blá blá. Só que eu tava achando tudo muito francês, tudo muito europeu, e isso me incomodava bastante também. Tem um estudo da imagem que era 100% europeu, assim, ou americano, né? Até a própria Susan Sontag é americano, então eu percebia que era um estudo da imagem que passava muito por um lugar de colonização. E que eu estava inserida nisso, anos e anos estudando fotografia, e tudo que eu estudava era a partir de nomes franceses, assim, e europeus e tal, até o ponto que eu conheci e me toquei de uma coisa que eu gostava muito, que era o realismo mágico da literatura, né? Eu gostava muito de realismo mágico na literatura, e aí eu conheci uma doutora paulista chamada Irlene Machiampi, que ela escreveu um livro chamado O Real Maravilhoso. E aí, nesse livro, ela fala dessa faculdade criativa que existia na literatura como algo que acontecia na América Latina em todas as linguagens. E aí me deu um clique gigantesco. Eu pensei, caraca, só que tem é fotógrafo latino-americano que faz imagens assim, que são imagens ensaiadas, que são imagens montadas, que são imagens performáticas, e que acaba criando essa ideia errada de que a fotografia, de que isso é a realidade na América Latina, o que não é. É só que o nosso imaginário cria imagens que vão para esse caminho. Então eu comecei a estudar isso, comecei a trabalhar com isso. Essa primeira foto aqui é da Graciela Iturbide, que é a dama da fotografia latino-americana, assim, é uma senhorinha de 80 anos, que todo mundo bate palmas para ela, assim. Ela foi na década de 80, ela lançou um livro, Xuxitã, que é sobre uma região no México que só tem mulheres, assim, que as mulheres, elas... Não só tem mulheres, tem homens, tem mas que as mulheres, elas estão no lugar de poder, elas movimentam a economia, elas são as líderes religiosas e as líderes políticas dos espaços. Então ela fez esse livro Xuxitã, que ela passou 10 anos indo visitar esse espaço, essa comunidade. E aí, quando ela lançou esse livro na década de 80, se tornou o livro feminista latino-americano, assim, na década de 80. E ela é um nome muito forte na América Latina para fotografia. Do lado a gente tem a foto da Flor Garduno, que é outra fotógrafa mexicana que vai pelo mesmo caminho. Uma fotografia documental inventada, uma fotografia documental pensada, uma fotografia documental que é performada, assim, ela chama a pessoa, coloca a coisa, não sei o quê, faz tudo acontecer ali, né? Monta a fotografia. E por fim a gente tem um artista chamado Rodrigo Braga. Você já deve ter visto essa foto na internet. Ele viralizou anos atrás porque ele costurou pedaços de cachorro no rosto dele, de um cachorro morto. E aí depois disso foi tudo história. Ele não costurou, ele fez um Photoshop, enfim. Mas quando ele lançou as imagens, todo mundo tava tipo, meu Deus, ele costurou! E ele deixou rolar, porque fazia parte do experimento dele de brincar com isso também, o que é real, o que não é na foto, né? Porque é aqui que a gente pode considerar real. Está em 2022 e as pessoas ainda acham que fotografia é prova de alguma coisa, de que alguma coisa aconteceu, né? Sabendo de tudo que a gente tem, né? Acontecendo. Pode passar.
Aí a fotinha da gente lá no BR Lab, meu cabelinho maior. E aí, a partir do BR Lab eu conheci, do Frapa, eu conheci muita gente, inclusive a Sênia Riveri, que é essa mulher aqui embaixo, é professora de roteiro da Faculdade de Cinema de Cuba. E aí a gente se conheceu lá, no Frapa, ficamos amigas. Em 2020, o roteiro de Amores Paraguaios passou na Lei Aldir Blanc de realização, já foi feito, graças a Deus. Esse menino nasceu, tá nascendo na verdade. Aí ele foi feito ano passado, no começo do ano passado, e aí a gente passou no BR Lab, que é um laboratório de roteiro, o maior laboratório de roteiro que tem aqui no Brasil, e a Sênia era uma das curadoras. E aí, quando a gente acabou o laboratório, a gente convidou a Sênia para continuar escrevendo com a gente, ela aceitou. Então, ela mexeu no roteiro de Amores Paraguaios também por dentro, assim. E isso é muito legal, você ter o desprendimento de entender que o roteiro não é só seu, ele é de todo mundo, de todos, assim. Para quem quiser mexer, se ficar bom, pode mexer. Se ficar bom, pode mexer. Aí tu pode descer. Aí assim que eu... Aí, ó, a fotinha das aulas online, gente. E aí, assim que eu terminei o mestrado, chegou a docência, eu fui lá pro Cuca. E o Cuca Barra foi uma coisa muito incrível, assim, incrível o Cuca Barra, gente. Vão nos Cucas, aproveitem os cursos dos Cucas, assim, participem dos espaços de cultura na periferia de Fortaleza, assim, é uma potência o Cuca Barra. A gente fazia um curta por mês. Em torno de 15 alunos, era tipo, escrevendo roteiro, como filmar, e depois 3 dias para editar, corre, vai, mostra, não sei o quê. Chama o pessoal do teatro para poder fazer os personagens, dá para fazer muita coisa dentro do Cuca, assim. Eu passei 1 ano e pouquinho no Cuca, que foi quando eu passei no concurso da UFC. E aí vocês me conheceram, que foi quando eu fui dar aula na UFC no concurso de realização, que eu sou eu e o Del, né? E aí, aí eu dei a sorte de ir no Colóquio Internacional de Fotografia Latino-Americana na Bahia, em 2019. Menino, quando eu chego lá, quem é que tá lá? A famosa Graciela Convite. Tá aqui, maravilhosa, essa velhinha, gente, olha isso. Cheguei lá toda me tremendo, meu Deus, minha ida. Tirei foto com ela, fiz chat, fiz tudo que eu podia fazer. Pode descer. Eu tinha que mostrar ela, porque ela é incrível. E aí, Thaís, o que é que tu anda fazendo, assim? Eu queria até passar para mostrar para vocês a revista Nerva. E no meio de tudo isso, eu ainda fui ser curadora de uma revista de fotografia. Tá aqui a Nerva, e a gente vai lançar ela dia 29, lá na BES, na Biblioteca Estadual, às 18 horas. E a distribuição dela é gratuita, então ficam todos convidados para irem para dia 29. Hoje é 20. Dia 21, né? Dia 29 é a próxima terça. Aí, próxima terça, às 18 horas, vou estar eu, a Marília Oliveira, as outras curadoras da revista vão estar lá. Para a gente lançar a revista. São 500 cópias, elas vão ser distribuídas gratuitamente e tal. Aí eu vou passar aí para vocês verem. Tem colegas de vocês de curso que estão nessa revista, tem a Bênia que está nessa revista, que é incrível, a Bênia. E aí esse rolê da Nerva é porque a Nerva, ela surgiu a partir de uma conversa que eu tive com a Marília Oliveira, que fez um mestrado comigo. Ela estudava autobiografia, eu estudava esse encontro com o insólito na fotografia. E aí a gente decidiu lançar, enfim, mandamos para o edital da Secult, a Secult aprovou o edital de publicação. E aí a gente decidiu lançar um chamamento, uma convocatória para todas as artistas nordestinas e todos os artistas nordestinos e pessoas trans não binárias nordestinas para mandarem seus trabalhos para a revista. A gente recebeu mais de 300 trabalhos para fazer essa curadoria. A revista Nerva está suando para nascer desde 2019 e estamos em 2022 finalmente com as cópias em mãos.
Aí tu pode só descer um pouquinho. E aí eu faço também cianotipia, que é uma impressão que vem antes do filme. É com cianeto de ferro e outros químicos, e foi o primeiro livro de fotografia publicado no mundo foi por uma mulher botânica que descobriu a cianotipia, que é esse tipo de impressão azul. E isso você pode fazer em casa, assim, é uma técnica histórica e eles chamam de fotografia alternativa. E eu penso que, tipo assim, é isso, eu trabalho com vídeo, eu trabalho com som, eu trabalho com escrita, eu trabalho com foto, eu trabalho com pesquisa, eu trabalho com curadoria, e todas essas coisas são interligadas. Elas não existem só. Então, tipo, de certa forma, explorar todos esses caminhos durante todo esse percurso, que ainda vai ter mais pela frente, eu não estou morta, só acabei de fazer 30. Só acabei de fazer 30. Meu Deus. Mas tem mais pela frente. Um momentinho para o suspiro do acabei de fazer 30. Mas ainda tem mais pela frente, né? Eu quero explorar mais coisas. Agora eu estou tentando trabalhar com projeção, cinema ao vivo e videomapping com a Vacilante. A gente já está com um show marcado para daqui a 12 dias para isso acontecer. Então eu estou virando noites, fazendo isso acontecer, brincando com projeção, tentando aprender o máximo possível do que eu sei, do que eu não sei, tentando fazer isso acontecer, essa projeção. Então eu quero ir para videomapping agora, eu quero escrever outro roteiro de longa, que já está inclusive no argumento. E é isso, gente, assim, vai fazendo. Vamos fazendo, que eu acho que é esse o caminho, realmente, fazer o máximo de coisas possíveis para você entender o que é que você quer realmente fazer. Algumas coisas eu abandonei no caminho. Por exemplo, hoje em dia eu não revelo mais filme analógico em casa. Eu mando pra mim também que revela na casa dela. Assim, eu abandonei total o rolê de revelar em casa, assim. Era uma coisa que eu fazia e eu dizia, isso daqui é o que eu vou fazer até hoje. Faço nada, galera, mas faço mais não, tem quem faça. Mexer com química, passar horas num lugar escuro, não sei o que, eu não tenho mais condições, assim, mentais pra fazer. Mas eu acho que você vai entendendo, vai testando e vai fazendo até você entender o que é que você realmente quer fazer. Eu acho que muita gente se encontra no som nisso, né, Lela? Porque, tipo, quase todo mundo que entra quer filmar. Eu tenho essa sensação, né? Pronto, eu arranjei um gancho pra fazer a Veja só. Pois é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ver as loucuras que eu andei fazendo ao longo desses anos. E depois eu mando o link pra vocês, pra poder, enfim, vocês verem direitinho. Obrigada. Gente, eu tô conhecendo a Thaís hoje, ela é tipo perfeita. Pra gente conseguir manter aqui, tá? Quem é que entrou aqui querendo dirigir? Direção? Temos muitos diretores, né? Quem foi que entrou aqui querendo fazer fotografia? Roteiro. Som. Até que temos, né? Bacana. Gente, eu vou começar falando pra vocês que, já que eu tô aqui, né? Vou aproveitar. Vou começar falando pra vocês que som é 90% do filme. Então, assim, normalmente, né, as pessoas entram querendo dirigir, as pessoas entram querendo fazer fotografia. Eu mesma, né, entrei querendo fazer fotografia também, trabalhava com fotografia analógica. E quando eu sou brasileira, mas eu sou também estadunidense. Eu sou nascida em Boston e eu morei um período da minha vida na Califórnia. Mas meus pais são brasileiros, então culturalmente, né, eu me identifico fui alfabetizada em português, né, só posteriormente fui alfabetizada em inglês. Então, assim, eu passei um tempo da minha vida morando na Califórnia e lá na high school a gente tinha esse acesso ao laboratório
de fotografia analógica, né? Então a gente tinha isso, a gente podia pegar as câmeras na escola, fotografar, e aí a gente chegava assim, e eu lembro que eu nem queria assim fazer fotografia, a minha vibe era outra, eu já fazia teatro, né? Acho que muita gente... Tem alguém aqui que é do teatro que, tipo, atua e tal? Massa. Eu também, eu gostava muito de teatro. Aí eu fui fazer essa cadeira de fotografia porque o meu irmão ia fazer, né? Aí eu não conhecia ninguém e tal, eu tinha acabado de me mudar pra Califórnia, então não tinha amigos, vou ficar com meu irmão, né? Quando eu cheguei lá, eu não tive o menor interesse por fotografia. Só que tinha um menino que sentava do meu lado, que eu comecei a ficar afim dele, sabe? E aí ele dividia a mesa comigo, né, e tal. Aí eu, não vou largar a fotografia, não. E aí ele começou a me ensinar sobre os trabalhos, né, e tal. Começou a me ensinar como é que usava a câmera, começou a me ensinar como é que eu fazia, né, como é que eu mexia com as químicas para poder revelar. E com o passar do tempo, né, nesse período que eu passei lá em Berkeley, eu comecei a deixar de ir para as aulas, né? Aliás, eu comecei a deixar de sair para almoçar com ele, porque tinha isso também, né? Tinha aula e tinha o almoço, né? Aí vinha tudo no pacote, eu não podia sair da aula, né? E aí eu comecei a deixar de almoçar com ele, deixar de sair com ele para ficar no laboratório de fotografia. E aí eu, gente, o que está acontecendo? E aquilo ali, né? Aquele processo, né? O cheiro da química, né? Aquela coisa de você estar ali, de você conseguir... dentro de uma fotografia analógica, produzir imagens surrealistas, assim, isso pra mim era muito mágico, sabe? Então eu comecei a me apaixonar por esse processo da fotografia, e aí quando eu vi, eu tava fazendo fotografia realmente por uma paixão, né? O menino lá já não importava tanto. E aí eu voltei pro Brasil e eu falei, vou fazer cinema. Só que quando eu voltei pro Brasil, né, eu fui estudar onde? No Cristos. Eu fui fazer no Cristos, né? Fui estudar no Cristos porque o Cristos tinha esse meio que um convênio com intercâmbio, então não ia precisar reprovar. Fui pro Cristos. E aí lá no Cristos me botaram na turma de medicina. Então eu falava pra todo mundo, eu vou fazer cinema. E todo mundo olhava assim pra mim, a doida, né? A doidinha do cinema. Eu acho que todo mundo passou por esse momento de ser o doidinho do cinema, não foi? E aí eu lembro que quando eu passei em cinema na UFC, né, o colégio inclusive propôs que eu ficasse para tentar medicina com uma bolsa. E eu recusei e vim fazer cinema, mas ao contrário, né, eu acho que da experiência da Thaís, os meus pais eles me apoiavam muito. Inclusive teve uma época que eu quis sair do cinema para tentar medicina. Um surto que eu tive na vida. Eu tenho alguns surtos na vida, tá, gente? Faz parte. E os meus pais não deixaram. Então eles sempre apoiaram muito, eles sempre gostaram muito dessa coisa do cinema, né? E aí, o que aconteceu? Eu entrei no cinema, né, em 2013, entrei assim, empolgadíssima, né? A gente, vou ser a pessoa que pega os dinossauros e faz eles existirem, né? Vou botar eles lá nas imagens e tal. E quando eu entrei, gente, o que aconteceu foi que eu comecei a me deparar com os problemas do curso, que eu imagino que vocês já devam ter ouvido falar que nós temos aí alguns problemas. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente nunca tem as condições perfeitas. Nunca. Tá? E dá pra fazer muita coisa, dá pra ganhar muitos prêmios, dá pra ir pra diversos festivais com o que a gente tem. Né? Então eu lembro que as primeiras turmas, as turmas de 2011, vocês sabem como é que eles aprendiam edição e montagem? Na lousa. Desenhando. Aí você faz assim, aperta aqui. Literalmente era isso. Quando eu entrei não tinha equipamento. Aí vai a gente, manifestação, vai em cima do reitor, não sei o que, faz greve. Não tinha claquete. Não tinha nada, gente, não tinha. Eu acho que, pra não dizer que não tinha nada, chegaram dois kits de som, né? Na época que a gente usava a Cybershot, que também não era tão retrô. Não era tão retrô ainda. Uma manifestação que vocês fizeram assim, umas claquetes de papelão. Foi, tu tava? Eu tava fazendo o que? Eu não sei. Eu lá manifestação. Cinema.
E, gente, assim, o cinema, né? Muitas vezes a gente pensa no cinema, a gente pensa no glamour e tal, né? Gente, tá hora. Não existe glamour, não tem glamour, tá? Produzir filme não tem glamour. Produzir filme é você acordar às 5 horas da manhã pra secar um carro que vai aparecer em cena porque ele estava debaixo da chuva. Não tem nada pra você secar e você precisa secar ele com papel higiênico. É tipo isso. Fazer cinema não tem glamour. Mas tem um prazer muito grande de você ter todo aquele esforço em equipe e você conseguir produzir ter aquele produto final, sentar e falar, poxa, é meu filho. Isso, gente, tem um prazer assim, que eu acho que nada paga, sabe? Então, continuando, né? Eu entrei em 2013 e tal, queria fotografia, também gostava muito de roteiro, porque eu escrevia, né? Só que aí, quando eu entrei, a gente não tinha som. Vocês não vão ter som no primeiro semestre. Ah, não sei o que mudou? Mudou não, né? Vocês não vão ter som no primeiro semestre. E aí, no segundo semestre, eu tive uma cadeira... No segundo semestre, não. Calma, volta para o primeiro. No primeiro semestre, a gente produzia um artigo. Assim, sem nunca ter tido metodologia, a gente produzia um artigo. Muito obrigada, Dumaresque. Porque foi ela que me iniciou na pesquisa. E aí a gente foi fazer um artigo e eu, caramba, sobre o que eu vou falar? E na época eu tava nessa vibe de musicais e tal, por conta dos teatros, né, das peças que eu fazia muitos musicais. E eu, poxa, vou falar sobre a música dentro dos musicais como carga dramática, né? Ela ajudou a gente a fechar o tema e tal. Beleza. Aí eu peguei, nunca tinha visto a Shirley na vida, que é a professora de vocês, nunca tinha visto ela, não sabia nem como é que ela era. E aí eu mandei um e-mail pra ela. Oi, Shirley, tudo bem? Quero falar sobre som no meu artigo e tal, queria saber se você pode me ajudar. E aí ela me respondeu assim, vem aqui em casa. Ela, vem aqui em casa e tal. E aí lá vou eu pra casa dela, né, que eu não conhecia, não sabia nem quem era, bateu lá na porta, oi, então eu sou a doidinha do primeiro semestre. E quando ela sentou comigo, né, pra ter essa conversa, eu lembro que ela pegou, assim, vários livros que ela tinha, que o apartamento dela é cheio de livros, né, cheio de livros pra todo canto. E não mudou, ela muda de apartamento, mas não muda isso. Aí ela pegou, assim, um monte de livro e abriu, era até aqui no Benfica, né. Abriu, assim, os livros, começou a me mostrar visões diferentes e autores. E ali, o meu mundo, ele se abriu. Ali, pra mim, foi uma descoberta de vida, porque eu nunca tinha cogitado o som. Eu nem entendia pra que o som, né, assim, era uma coisa muito naturalista. A gente é muito acostumado com estética mais clássica, né, hollywoodiana. Então, o som era isso, a cadeira mexia, tinha que ter o som da cadeira mexendo. Né? A pessoa falava, tinha lá o som da pessoa falando. Aí eu queria que todo mundo chorasse, eu botava uma música, né? Era só isso que servia. E lá eu descobri que não era isso. Eu descobri que o som, ele fazia o filme. Você pode ter a imagem que for, literalmente a imagem que for. Quando você muda o som, você muda todo o sentido daquela imagem. Todo. E isso era uma coisa que nas minhas primeiras aulas, né, eu gostava de provar pra vocês, porque sempre tem essas carinhas incrédulas. Claro que não. Doida. Mas é verdade. A gente consegue mudar todo o sentido da imagem. E eu gostava, inclusive, eu devia até ter trazido pra passar, de passar cenas em que havia, inclusive, o diálogo, mas só pela mudança da música mudava todo o sentido da imagem. Então, o som... ele não é um complemento no filme, ele não é um complemento da imagem. Ele não está ali para ser pensado uma vez que a imagem está pronta, vou aqui adicionar os sons agora. Não, o som ele constrói a imagem. Ele constrói junto com a imagem aquilo que é o nosso produto audiovisual, certo? E assim, gente, eu acho que... Gente, isso dá uma falta de ar. Desculpa. Eu acho que o que vocês puderem explorar, né, a gente entra com muitas perspectivas. Eu entrei querendo fazer fotografia e querendo ser diretora de fotografia. Hoje em dia eu trabalho com som e sou pesquisadora. Então, assim, as coisas mudam durante a universidade. Se a gente se dá a possibilidade de experimentar, certo? Então, se dê essa possibilidade de experimentar, de passar pelas mais diversas áreas, né? Eu fiz muito trabalho na área de produção, trabalhei com produção cultural também, quando eu saí da UFC, tá? E, assim, vocês
vocês vão ter muitas oportunidades durante a universidade de produzir curtas que não são para a universidade. Aproveitem todas essas oportunidades. Ai, mas eu não sei, e fulano entrou, e fulano já sabe mexer um pouco ali com fotografia e tal, e aí eu tenho medo de errar e tudo, de não saber. A hora de errar, ela é agora. Sabe por quê? Porque quando a gente se forma e a gente não sabe fazer alguma coisa, não tem mais ninguém que ensine. Não tem mais ninguém que ensine. Aí eu não aprendi aquilo porque eu tive medo. E aí eu me formei. E agora? Eu não posso mais estagiar porque eu estou formado. Aí eu vou ter que fazer um monte de curso aí por fora, né, para tentar aprender o que eu não aprendi. E também, assim, se você já vem com uma bagagem de cinema, né, não seja essa pessoa que vai, tipo assim, escolher quem você acha que é abençoado, iluminado do céu, né, que veio com uma iluminação espiritual capaz de fazer cinema, enquanto tem outros que não. Né? Isso não existe, gente. Todo mundo aqui tem uma visão de cinema, todo mundo aqui traz consigo uma bagagem e tem o que acrescentar. Certo? Então participem de todas as oportunidades que vocês puderem. Usem esse espaço da universidade. Vocês têm aí muitos equipamentos, né, que a gente não tinha na época. Vocês vão ter um laboratório de Max, que isso era uma coisa assim. Eu acho que nem nos nossos sonhos, nem nos nossos sonhos isso era possível. Eu trouxe aqui algumas fotos, se tu puder passar. Algumas fotos de produções, né, que ela... Eu trouxe algumas fotos de produções que eu participei para mostrar um pouquinho para vocês do que é possível de ser feito. E aí, quando eu me formei, né, aliás, antes eu estava até contando isso para a Bia ontem. Ela perguntou como é que eu entrei nessa área da pesquisa, né, e tudo, porque o curso não é tão voltado para pesquisa, assim, ele não dá muita ênfase nisso. E eu estava contando para ela que houve esse momento, né, no meu primeiro semestre ali, quando eu fiquei, caramba, eu posso pensar o som, eu posso produzir um pensamento ali sobre o som, né, isso é muito massa. E aí, quando eu estava no meu último ano de faculdade, eu tive depressão. Então, eu passei um ano sem vir para aula, passei um ano em casa. E aí, eu precisava graduar, né? E aí, eu fiquei, eita caramba, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou participar de uma produção para poder graduar? Então, eu não quis fazer uma realização porque existiam outras pessoas envolvidas, né? E eu estava no meu próprio tempo, eu estava no meu próprio ritmo, porque eu estava enfrentando outras coisas na minha vida. Aí eu falei, vou fazer uma monografia. Aí eu, eita, Paulo, como é que faz uma monografia? Não sabia fazer uma monografia. E aí fui aprendendo a fazer a monografia. Meus pais são professores universitários também, minha mãe é professora do Direito, meu pai é professor da Física na UFRJ. Então eles foram me ajudando, fui pegando dica com os professores. Ah, detalhe, a minha monografia era sobre som. Na época não tínhamos professor de som. Na época a Shirley estava na França e a gente tinha um professor substituto, que era o Israel, que também é ex-aluno, né? E eu fui descobrindo ali um pouco como é que fazia a pesquisa, fui me apaixonando. Aí saí, fui dar aula na UFC, entrei para um MBA em direção de arte para propaganda, TV e vídeo. Também tive que produzir pesquisa, né, nesse MBA. E aí o tempo que eu passei na UFC, gente, foi muito divertido. Sério, eu amava, porque eu tinha acabado de graduar, né? Aí eu me lembro que eu cheguei, eu encontrei, acho que foi até a Sansley, talvez, no primeiro dia. Eu cheguei e ela falei, oi gente, eu sou a professora e tal. Aí todo mundo olhou assim. Acho que não, hein? Tinha um bolão pra saber a tua idade. Aí todo mundo perguntava a minha idade, eu falava que eu tinha 49 anos. Nossa, que coisa machista, né? Não, mas é porque Muito nova. ela parecia com a gente ficava Fica dos professores que já tem. Não, mas me acolheram super bem, assim, foi incrível e foi um período que eu pude usar pra fazer tudo que eu não tinha tido a oportunidade de fazer na minha época de faculdade. Então as minhas aulas, elas eram mais ou menos assim, deixa eu mostrar pra vocês. Volta lá na pastinha. Acho que tá, é na pasta do... Isso.
Essa de cima pra cima, pro lado. Essas duas aí. Isso, essa aí. Pode botar. Minhas aulas eram mais ou menos assim. A gente trazia vários objetos, né? Isso foi uma disciplina muito divertida que eu dei, que foi de criação de efeitos sonoros. A gente trazia objetos, aí eu chegava lá, passava uma cena pra eles, uma cena muda, e com os objetos que a gente tinha, a gente precisava produzir o som daquela cena. Então era muito divertido, assim. Não, acho que eu não tenho autorização de imagem pra passar o rosto deles, mas eles vão me perdoar. E esse período que eu passei dentro da UFC foi um período de realmente me encontrar, porque eu descobri que eu amava a docência. Aí quando eu estava assim, no auge da minha paixão pela docência, a pandemia veio, e aí eu parei de dar aula, e aí o meu contrato acabou, a UFC não quis renovar, e aí eu fui fazer nada, né? Fui sobreviver à pandemia. E com 2 meses eu tentei o mestrado. Comecei a fazer mestrado na UF e desde então o que eu tenho feito mais é produções acadêmicas mesmo, né? Ultimamente eu aprovei um artigo para um congresso em Portugal, né, para a Avanca. Não sei, mas está aprovado. Porque não sei se vai haver financiamento, né? Que ainda tem isso. Só a inscrição é em euro, né? Quase... Só a inscrição acho que tá, tipo, 100 euros, uma coisa assim. Ou seja, quase R$1.000 a inscrição. Então, a gente passa, né, por esses momentos, assim, que a gente fica... Inclusive, eu tava super desmotivada. Poxa, caramba, produzi, aprovei, não tenho dinheiro pra pagar pra ir, né? Mas é isso, o Brasil, ele tá passando por esse momento difícil. Mas eu acho que a gente já enfrentou outras situações antes, também difíceis, né, de adversidade no curso, na vida, e a gente consegue passar por elas. Então vocês vão se deparar com dificuldades, mas não desistam, certo? Essas dificuldades, elas fazem parte, elas são pra gente aprender. Não tenham medo. Gente, o que eu mais vou dizer pra vocês hoje, assim, se eu puder jogar uma coisa pra vocês que vocês vão sair com isso, assim, vai ser: não tenham medo. Não tenham medo de tentar, não tenham medo de errar. E assim, não existem alguns abençoados que são capazes e outros não. Isso não existe, tá todo mundo aprendendo, certo? Então não tenham medo de ir, de fazer. E é assim, a gente só aprende fazendo, só aprende errando, só aprende vendo que deu tudo errado, né? E aí chega a dar vontade de chorar, porque vai ter que refazer tudo de novo. Mas isso tudo faz parte. Tudo isso faz parte do processo de fazer cinema. E aí a gente olha pra trás e a gente ri, a gente fica: caramba, lembra quando eu não sabia nem segurar um boom e hoje em dia eu já faço, né, várias outras coisas aqui? Então eu acho que tudo isso, né, todas essas etapas que a gente vive na vida, elas são importantes. E eu acho que 99% das coisas que eu fiz na minha vida foi tipo assim, as pessoas perguntando se eu fazia, eu dizendo que sim, e sem ter a menor ideia de como fazia. Inclusive dar aula. Eu só assim, ó. Eu lembro que eu entrei, né, e eu ficava: gente, eu tenho 23 anos, como é que vai ser isso? Eles não vão me aceitar, como é que eu vou chegar lá para uma sala de 40 alunos, né? Então eu acho que assim, o negócio é você realmente se arriscar, se arrisquem, façam amigos, né? Façam contatos. Cinema é feito de contatos, tá? Uma mesa de um bar pode te abrir assim, inúmeras oportunidades de trabalho que vocês nem imaginam. Façam amigos, não tretem, pelo amor de Deus, eu sempre peço isso, mas assim, eu sei que nunca rola. Mas tentem não tretar, certo? Porque normalmente quando a gente treta, né, o cinema é um meio muito pequeno, então você está fechando oportunidades de contato, né, para você. Busquem aprender com seus colegas, tá? Busquem não deixar. Eu sei que nesse meio assim tem muita disputa de ego, mas a gente pode mudar isso. E se eu puder dar conselhos para vocês também, guardem todos os comprovantes de todos esses congressos que a Thaís falou, que vocês vão, né? Que vai todo mundo começar a ir a partir de agora e tal. Guardem todos os comprovantes de tudo que vocês fizerem. Ó, saindo daqui, todo mundo vai criar 2 pastinhas no Drive, certo? Já anotem. Criar 2 pastinhas no Drive, do e-mail institucional. Uma pastinha de comprovantes
tudo que vocês fizerem vai para essa pastinha. Por quê? Porque, infelizmente, a vida ainda se baseia muito no Lattes, certo? A vida não é o Lattes, mas isso ainda é muito importante para as oportunidades, principalmente para quem quer seguir carreira acadêmica. A segunda pastinha que vocês vão abrir vai ser de referências. Então, tudo que vocês lerem, que vocês acharem interessante, vocês vão jogar lá nesse drive. Aí, quando vocês forem fazer o TCC de vocês vão me agradecer. E eu acho que é isso, gente. O que eu tinha para falar, assim, mais de experiência universitária era isso, né? Eu acho que aproveitem. E aproveitem para além da sala de aula. E eu não estou falando só no quesito profissional. Estou falando no quesito de vida, porque é um período da nossa vida que passa tão rápido, a gente passa eternamente querendo que esse período volte e ele não volta, né? Então, aproveitem com os amigos de vocês, né? Não sei nem se eu posso falar isso, porque a gente está em pandemia, mas vão farrear, né? Sério, vão viver, porque esse é um momento muito, muito, muito gostoso da vida e que não volta mais. Quando a gente vê, né, Thaís? A gente está chegando perto dos 30. Ou nos 30. Ou nos 30, né? E aí essa época não volta mais, é só outras responsabilidades, outras coisas para fazer, né? Que eu acredito que não seja talvez o momento da maior parte de vocês aqui. E vocês têm alguma pergunta? Vocês querem perguntar alguma coisa, alguma dica? Gente, eu até... Oi. Eu queria saber se vocês têm alguma dica sobre lidar com competitividade e síndrome de impostor nesse campo que é tão difícil de lidar e favorece muito o homem hétero. Olha, eu costumo... Inclusive, eu estava com umas amigas do cinema sexta-feira, a gente sabe beber, sabe? E eu estava falando isso para elas. Eu acho que enquanto eu estava na faculdade, quase todos os meus amigos homens heterossexuais me subestimavam. Quase todos. Isso era, assim, incrível, era incrível. Eu me sentia subestimada. Ainda são muito meus amigos, eu amo eles sabem que eles fizeram isso comigo, eles sabem. Né? As pessoas também evoluem, elas se transformam, né? Não foram pessoas que estiveram canceladas, mas foram pessoas que em alguns momentos destruíram minha autoestima. Mas eu amo, tá, gente? A síndrome de Estocolmo. A síndrome de Estocolmo, exatamente. Eu ainda os amo, né? Não, assim, as pessoas evoluem, eles pediram desculpa, realmente mudaram e tal, então assim, né? Mas isso acontece, então, eu acho que isso tem mudado, né? Na geração de vocês, a gente já vem mudando, assim. Mas eu acho que principalmente na nossa geração, era muito isso, sabe? A gente era muito subestimado, sabe? Desde criança, assim, a tudo. Sempre eram os homens que podiam fazer, que sabiam fazer. Sempre era dada preferência para eles, enfim. Então, se você foi criado, né, com essa coisa, por favor, não reproduza dentro da universidade. Deixe que a universidade seja esse espaço que vai te desconstruir. Certo? Estou falando isso para os homens aqui. E sobre síndrome de impostor... todos os dias da minha vida. Não, gente, eu acho que assim, síndrome de impostor, né, é uma coisa, infelizmente, né, recorrente, que a gente passa, mas eu acho que a gente pode ir além dela, né. Eu acho que assim, mesmo que esse sentimento venha, mesmo que esse pensamento venha, é não deixar de paralisar. É como eu falei, eu não me senti apta a fazer 99% das coisas que eu fiz na minha vida. Eu realmente ainda não me sinto assim, apta a fazer essas coisas, mas eu acho que quando você vai lá e faz, e vê que a coisa aconteceu, né, você tá com medo, mas você vai mesmo com medo. E aí a coisa deu certo, aconteceu. Isso, nossa, gente, não tem preço, assim. E aos poucos você vai construindo a sua confiança, aos poucos você vai entendendo que você não pode deixar as pessoas te subestimarem, né? Aos poucos você vai entendendo como se posicionar, porque também tem isso, tipo, eu tenho uma personalidade assim, eu sou escorpiana com ascendente em Áries. Mas eu sou um amorzinho. Ninguém entende, né? Astrologia não explica. Mas assim, então tem isso, né? Tipo, as coisas me afetam muito desde sempre. E eu acho que o que a gente pode fazer é investir na gente, assim, investir na gente e se ver superando todos os desafios que vêm, é algo assim que não tem preço.
e que vai aumentando a nossa autoconfiança, né? Apesar do mundo, assim, muitas vezes nojento que a gente vive e que está ali para destruir toda a nossa autoestima, tudo aquilo que a gente constrói, né? Mas a gente pode ir muito além disso. E é muito bonito ver, assim, eu tenho alunas que saíram de um estado, assim, de meu Deus, não sei nada, não sou capaz de fazer nada, que hoje em dia estão, tipo, deslancharam, assim, ex-alunas, né? Que são minhas amigas, né? Até hoje, porque eu costumo ficar amiga dos meus ex-alunos. Na verdade, desde a época, né? Que vocês eram alunos, eu adorava sentar com eles para fofocar, era ótimo. E eu acho que é isso. Eu acho que se eu puder dar esse conselho para vocês é não tenham medo, se arrisquem, né? Se permitam desconstruir as coisas de bagagem ruim que vocês trouxeram, porque a gente, infelizmente, traz bagagens, né, de tudo que a gente viveu, da nossa criação, mas a universidade é esse espaço plural, é esse espaço onde a gente tem encontros de diversidade, né? E aproveitem para além do Lattes, aproveitem para além do currículo, aproveitem para além dos trabalhos que tem que entregar, certo? Esse período não volta. Acho que mais alguma pergunta? Bom dia. A gente vai fazer a piadinha de que a gente vai fazer um minuto de silêncio, porque a gente não vai ter mais elas como professoras. Eu estou muito triste escutando tudo isso. Eu queria muito conviver com elas, mas eu queria perguntar muito sobre essa diversidade que vocês falaram muito, né? Porque tanto Thaís quanto Lela falaram sobre como o ICA é diverso, de como a gente tem que se introduzir dentro de várias áreas para poder se construir como cinema, né? E aí, eu não sei se ontem foi falado, se sexta-feira foi falado sobre a grade curricular, né? Que nossa grade curricular é 50%, 50% obrigatória e optativa. E aí, como que vocês acham que isso contribui para a nossa formação? Vocês falaram já, assim, bem por cima, mas como vocês acham que isso contribui para a gente? E também queria perguntar para ela, assim, tipo, como foi para ela ver esse curso sendo construído, né? Porque eu entrei em 2013 e, se eu não me engano, a forma que está o curso até de 2013 até aqui, né? Então eu queria perguntar isso para vocês duas. Eu acho que, assim, o mais interessante é perceber como as turmas, de alguma forma, elas assumem uma identidade, sabe? Isso é muito engraçado de perceber, assim. As turmas assumem uma certa identidade, existem turmas que têm uma certa característica, assim, e são muito diferentes umas das outras. Então, até eu lembro quando eu entrei, né, que tinha toda uma treta de cinema clássico contra cinema contemporâneo e tal. E aí eu tinha uma turma que era extremamente cinema experimental, cinema contemporâneo. E aí a turma que vinha logo em seguida era extremamente cinema clássico, assim. Então, eu acho que ver todas as turmas do curso, né, e ver como o curso vai mudando, diz muito também sobre o que a gente tem consumido, né, o que as pessoas têm consumido quando elas chegam no curso de cinema. Mas, assim, talvez pela situação que o Brasil se encontre, o curso não esteja num momento tão interessante assim, na verdade, o setor público em geral, né? Mas eu acho que em termos de estrutura, de oportunidade, de equipamento, eu acho que em relação a tudo isso, vocês estão no melhor momento para realmente fazer acontecer e eu acho que vocês só têm a aproveitar. Assim. Bom, eu acho que o curso de cinema da UFC ele tem suas questões, porque todo curso tem, gente. Todo curso tem, porque muitas vezes o desejo dos alunos não acompanha o tempo de mudança também do curso. Tanto por questões, como ela já falou, né, que a gente pode passar uma hora aqui, né, bodejando, falando mal desse governo que está aí, mas também eu acho que por questões também de tempo de mudança mesmo dentro da estrutura pública de universidade, assim, de ser pedido coisas e demorar 4, 5, 6 anos para chegar a essa coisa, então só a próxima turma que vai chegar a isso, assim, que não é o tempo do desejo, né, é outro tempo, é o tempo da universidade. Tem uma coisa do curso de cinema que eu acho interessantíssima e que
no curso de comunicação eu não sentia isso, vocês têm professores que são muito apaixonados pelas temáticas que eles estudam. Assim, Beatriz Furtado é muito apaixonada pelo que ela estuda, Shirley é muito apaixonada por som, Christian é muito apaixonado por montagem, Milena é muito apaixonada por cinema ao vivo, Osmar é muito apaixonado por fotografia. Então eu acho que de alguma forma colar nesses professores seja um processo interessante a ser feito. Assim. Colar no sentido de ir nos grupos de estudo, de conversar, de bater papo, de chegar no corredor e conversar realmente, assim, chegar perto. Quanto a essa questão do 50-50, é porque eu acho que a formação de um cineasta ou de uma pessoa que vai trabalhar no cinema, ela não se refere a somente questões técnicas ou questões voltadas à história do cinema. Né? O cinema é um espaço de criação que reflete o mundo. E o mundo dentro e o mundo fora. E aí eu sugiro realmente, assim, façam semiótica, façam psicologia, façam enfim, vão atrás de caminhos, de pensar, porque o cinema ele é formado por um conteúdo, e esse conteúdo você vai buscar onde? Se não for no mundo, assim. Do que adianta você fazer todas as cadeiras de montagem e você não pensar numa montagem psicológica, ou numa montagem que vai tratar de outra questão, uma montagem rítmica, fazer uma cadeira na música, como tu vai fazer no próximo semestre e tal. Eu fico pensando muito nisso, assim, de encontrar outros caminhos para formar vocês como profissionais, realmente. Tem uma coisa importante que a Lala estava falando, de, tipo, façam contatos. E aí eu fico pensando como... que não necessariamente a palavra networking, eu acho péssimo. É uma palavra horrorosa. Parece que você está fazendo um contato só por interesse, assim. Eu acho que é real nesse lugar do contato, porque a gente vai, se você vai conversando com as pessoas, você vai encontrando lugares no comum. E aí você vai entendendo que aquela pessoa gosta daquilo, que você também gosta. E aí quando eu for fazer um projeto assim, eu vou chamar fulano, ciclano, porque essa pessoa conversou comigo um dia e disse que tinha interesse naquilo. Então você tem que botar para fora, conversar com as pessoas sobre os seus interesses, suas vontades, seus desejos, suas visões de mundo, suas audições de mundo, suas percepções de mundo, para que aquelas pessoas entendam e pensem em você quando elas forem fazer projetos correlatos assim, no processo. E aí eu acho que o lugar do contato é esse. Assim. Treta vai ter sempre. E façam tretas, eu vou dizer pra lá, façam tretas. Boa parte de quem vocês são as coisas que vocês não aceitam também, sabe? Eu sou tratada com vantagem de Fortaleza. Aí pode ter uma galera que você vai chegar e falar, tá aí, aí todo mundo, ih. Aí vocês, e o que, meu chapa? Aí não, brincadeira, eu não sou tratada por toda a gente, não, porque eu sou libriana. Mas eu acho que, tipo assim, brigar pelo que você acredita também forma quem você é. E aí também tem a coisa também que gente que é treteira demais não é chamada pra nada. Então você tem que entender até que ponto está passando do seu limite ou você está sendo só mimado. Existe essa questão. E aí quando tu está falando de síndrome de impostora, eu acho muito intrigante isso, porque eu ouvi isso muito lá no curso, eu ouvi muito na UFC dos meus alunos, meus ex-alunos, que viraram amigos, assim, que é tipo, caraca, tu é tão confiante, eu não, galera, eu desconfio de mim todo dia. Eu nunca estou satisfeita com nada que eu fiz. E isso é horroroso, isso é péssimo. Mas ao mesmo tempo me dá uma vontade de continuar fazendo. Então é tentar entender até quando nunca satisfeita me paralisa. E aí, a partir do momento que me paralisar, isso aqui está passando o limite. É para você dizer, pô, besteira, mulher, vamos fazer, que aí a gente segue a nossa vida. Mas a partir do momento que ele me deixa instigado a fazer mais coisas para tentar fazer melhor, eu aceito a minha não satisfação com o meu trabalho. Assim. Eu nunca fiquei satisfeita com nada que eu fiz. Nunca. Assim, 100% satisfeita, dizer, poxa, que trabalho lindo, que coisa incrível. Eu nunca cheguei a esse ponto. Talvez seja uma coisa da sociedade, talvez seja uma coisa de criação, talvez uma coisa que eu tenho que resolver em terapia. Daqui a 10 anos pode ser que eu esteja aqui e falo, resolvido, tudo certo. Mas pode ser que não, sabe? E aí, enquanto a
machismos, enfim, preconceitos, eu posso dizer, eu me cerquei durante a universidade de pessoas que me fizeram muito bem, assim. Eu tenho um grupo de amigos que a maioria é LGBTQIA+, assim, que foram pessoas que eu convivi durante toda a universidade. E tem a ideia de que você vai conviver com a sua turma toda, com as 40 pessoas, você não vai. Aí tem uma hora que você vai criar um grupo, que esse grupo vai se fortalecer. Ou então vão criar vários grupos, né? É o grupo com quem você vai produzir. Que pode ter, enfim, você pode ir para outros grupos também, né? Fazer esse caminho. Mas às vezes não, às vezes você cria um grupo coeso de pessoas que você vai conhecer durante a vida toda, que é aquele grupo, assim. Não significa que elas nunca vão vacilar com você, que não vai ter treta nunca, mas assim, normalmente são pessoas que têm ali algum interesse em comum, né, com quem você se dá melhor, que te fazem se sentir bem, que valorizam o teu trabalho, né, isso é muito importante, a gente estar perto de pessoas que valorizam o nosso trabalho. E dividam as angústias. E dividam esse tipo de angústia de nunca estar satisfeito, mas de maneira de colocar sempre pra cima. Gente, são relações... E isso cria muita expectativa em vocês, imagina, a gente tá falando desse bocado de coisa, né? E a gente fica tipo, melhor tempo da vida de vocês, não sei o que, não sei o que. Aí vai criando uma expectativa de tipo, poxa, é agora. Não, só vivam, e vivam valendo, assim, valendo, sem preguiça de viver. Sem aquele negócio de tipo, não sei o que. Não, pô, vai, vive, conversa, reflete, treta. Pede desculpas, aceita desculpas, tome porre, faça o que der vontade de fazer. Por favor, desliga essa câmera. Eu não vou autorizar isso jamais. Se bem que eu posso autorizar no futuro, né? Pode ser até positivo. Tô torcendo. Mas assim, vivam com vontade realmente de viver, de fazer as coisas, assim. Eu sei que existe um medo e eu sei que existe um reflexo que eu percebo em mim, percebo em vocês, enfim, percebi isso nas aulas, de um entrave social que já existia entre pessoas extremamente ansiosas ou pessoas ligadas à arte, que isso sempre existe nessa meio que esse awkwardness, você é meio estranho, meio esquisito, e que a pandemia deixou 1000 vezes pior, 300 mil vezes pior, mas tentem passar por isso no sentido de, tipo, criar conexões com pessoas para a vida mesmo, né? Eu acho que agora com essa reabertura, com a vinda de vocês presencial, essa tentativa é mais do que válida, assim. Tentem não sucumbir à vontade de ficar isolados, porque essa vontade, ela existe, né? Principalmente depois de 2 anos presos dentro de casa. Vocês têm mais alguma pergunta? Pode ser sobre qualquer coisa, gente. Acho que a gente já expôs tanto aqui. Abriu uma pastada logo. Eu tenho, em relação ao que vocês falam de uma pessoa que espera fazer alguma coisa e depois muda totalmente, em relação a uma pessoa que é meio insegura em saber o que quer mesmo, que ainda está meio perdida e que quer meio que fazer um pouco de tudo, isso é algo perigoso para a pessoa passar? Gente, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não gosto dessa palavra perdido. A gente usa essa palavra para dizer quando a gente está descobrindo a vida, a gente fala, eu estou perdido. A gente não está perdido. A gente está descobrindo, a gente está experimentando. Se a gente não pode descobrir e experimentar na universidade, em que momento da vida a gente vai descobrir e experimentar? Vocês não estão, olha, vocês na universidade, vocês não estão perdidos. Vocês estão experimentando. Certo? Então, em momento nenhum, pensem, ai meu Deus, mas fulano já é conhecido porque ele trabalha com som, fulano já é conhecido porque trabalha com direção e eu estou aqui. Eu acho que eu trabalhei com assistente de direção, trabalhei com produção, trabalhei com fotografia. Inclusive, eu acho que os meninos já viram mais trabalhos meus em outras áreas do que em som. Né, assim. E eu acho que isso de... eu lembro que existia esse comentário na minha época, assim, de... Ai, fulana tá perdida, porque todo mundo aqui já se estabeleceu suas funções, fulano não sabe o que vai fazer da vida. Isso não existe, vocês não estão perdidos. Gente,
A universidade é esse momento de você experimentar tudo. E outra, sejam curiosos. Sejam curiosos. Eu acho que existe essa coisa muito capitalista e muito de você tem que ser uma coisa só, investir em uma coisa só e tal. Gente, agora, quando eu estava fazendo mestrado, eu tenho isso de, tipo, a minha agenda tem que estar ocupada das 5 da manhã às 11 da noite. Porque eu sou muito imperativa, eu sou muito, muito, muito imperativa e eu sou muito curiosa. Aí eu botei na minha cabeça, vou fazer um curso de gastronomia. Aí fui catar o curso de gastronomia. Nessa história de eu procurar o curso de gastronomia, mandar e-mail e tal, eu recebi um e-mail de uma pessoa me dando bolsa para fazer um curso de nutrição. Aí eu vou fazer um curso de nutrição. Aí a pessoa, mas você está perdida porque você está fazendo um curso de nutrição. Não, gente, eu não estou perdida. Eu trabalho com cinema, eu faço meus trabalhos no cinema, eu faço meus artigos no cinema. Eu estou só acrescentando outros saberes, assim, né? Eu acho que tem muito de, meu Deus, você tem que ser o melhor naquilo que você faz, então você só pode se especializar naquilo, você só pode ver aquilo. Não, experimentem. Pelo contrário, eu acho que essa pessoa que está perdida e que está fazendo um pouco de tudo, ela está experimentando e descobrindo coisas que vão ser muito benéficas para ela no futuro. Até porque eu sempre falo, né, que por mais que você não vá para a área de som, entenda o que o som faz. Faça som. Tire pelo menos uma produção na faculdade de vocês inteira para fazer o som. Porque quando vocês fizerem o som, vocês vão saber dirigir muito melhor as pessoas que estão fazendo o som. Escrever roteiro melhor, gente, pensar o som. O som, ele começa a ser pensado no roteiro. O som, ele não é pensado no set, ele não é pensado na pós-produção. Nossa, quando você sabe pensar o som no roteiro, gente, que trabalho de som lindo que você pode fazer no seu filme. E o som vai fazer toda a diferença. Então eu acho que, na verdade, que essas pessoas que estão perdidas e tentando competir tudo estão certíssimas e têm todo o meu apoio. Faz tudo, cara, faz tudo. Pelo amor de Deus. Aquele monstrinho no ombro assim, faz tudo. Só sussurrando assim. Real, assim, façam tudo. Eu não me arrependo de nada que eu fiz, assim. Machuquei algumas vezes. Algumas vezes eu pensei, por que eu me prestei a isso? Você passa por esses rolês na sua cabeça, né, que você fica, por que eu fui fazer isso, né? Porque, pra quê? cara, são 3 horas da manhã, eu tô aqui no meio da universidade carregando roupa pra uma produção e por que eu fui decidir fazer um rolê de produção? Mas às vezes vale a pena pra você aprender alguma coisa. Depois que eu comecei a gravar vídeo de sessão de música, eu entendi porque que quando eu fiz um curso de teatro, durante uma cadeira de teatro de iluminação, durante a graduação, como aquilo me ajudou. Como eu sei criar um mapa de luz. Eu sei criar um mapa de luz de um show. E eu nunca fiz curso de luz. Mas eu tenho isso, assim. Eu sei criar um mapa de luz. Se alguém me der um mapa de luz, eu sei dizer, fazer, ajeitar, não sei o quê, direitinho para entregar pro técnico e falar, eu quero isso para gravar meu vídeo. E isso, um pouco a gente sabe fazer aí na cidade se não for técnico de luz. E, foi uma cadeira que eu fiz porque eu não estava querendo fazer rádio 2, jornalismo. Então, eu acho que tem alguma coisa interessante no tentar experimentar as coisas. Nada do que você vai aprender na vida vai não servir para alguma coisa. Sempre vai servir para alguma coisa. Faz bem você ter outros processos que não seja aquilo que você está focado, né? Às vezes você vira uma pessoa de uma nota só. É tão chato uma pessoa de uma nota só. Uma pessoa que só trabalha com uma coisa, que só sabe fazer uma coisa, que só sabe fazer daquele jeito. E que se não for daquele jeito, essa pessoa vai espernear. Não, você tem que aprender a gente mora no Brasil, galera. A gente tem que aprender a se virar. A se virar, a saber fazer o feijão, macarrão, enquanto está fritando o ovo e cuidando do menino, assim. É isso, a vida é essa, assim. E outra coisa, desculpa, a gente fala. E outra coisa, quando vocês graduarem, muitos de vocês vão para o mercado de audiovisual, mais do que para a parte de cinema propriamente dita. E às vezes o mercado de audiovisual é um job que você pega, que é para uma pessoa, e você tem que gravar, fazer o som e editar tudo junto. Então, se você não passou por essas funções na universidade, como é que você vai pegar esses freelas? Assim,
Na pandemia, gente, foi o que me sustentou. Foi o que me sustentou já ter feito, tipo, saber fazer uma fotografia, saber... Peguei trabalhos até de foto mesmo, assim, sabe? Fotografar um curso e tal. Então, assim, esses freelas, né, que a gente pega, que às vezes demandam da gente fazer um pouco de tudo, se você já passou por essas funções, já experimentar essas funções na faculdade, fica muito mais fácil. Mais alguém, gente? São 10h30. Só mais uma dúvida. Você tem alguma dica sobre quando parar de trabalhar em alguma coisa? Por exemplo, eu tenho muitos problemas em conseguir parar de trabalhar em alguma coisa, porque eu sou muito perfeccionista e agora eu não consigo ter o limite entre parar, ver o trabalho que eu estou fazendo e deixar para outro dia, porque eu quero terminar tudo de uma vez. Quem me diz é o prazo. Isso é um inferno, né? Quem me diz é o prazo. Quando o prazo diz acabou, acabou. Não tem o que fazer, né? O que eu posso fazer? Mas eu vou até o último segundo também. Porque eu acho que tem uma coisa, um trabalho nunca termina. Um filme nunca está pronto. Ele pode estar pronto para aqui. Naquele momento, naquele período, tipo, terminar um filme em 2022, está tudo montadinho, está do jeito que a gente quer agora em 2022. Você pode pegar daqui a 10 anos e ele virar outra coisa. Não existe uma obra terminada, não existe algo terminado, existe algo que a gente abandona. A gente diz, aqui eu vou largar isso aqui, do jeito que está aqui. Eu senti muito isso na dissertação. Eu não queria entregar a dissertação porque eu ficava mexendo nela, reescrevendo, não sei o quê, e adicionando coisa, botando ciclano, fulano. Descobri um fotógrafo ontem e vou botar na minha dissertação. Nossa, tá louca. E eu tô doida. Aí mudava tudo, escrevia coisa, reescrevia não sei o quê. Aí daquele falou, Thaís, a última conversa você vai me mandar na sexta-feira, tal hora. Aí passei 3 dias virada, reescrevendo um bocado de coisa, até uma hora que eu abandonei. Falei, tá na minha hora de abandonar isso. Você sente quando tá na hora de abandonar, mas às vezes você sente antes ou depois do prazo, né? Mas o prazo é que vai te dizer. Eu sou muito desse lugar, o prazo me diz. Tu tem que entregar tal dia tá pronto. É isso. Não sei se dá pra me escutar. Sobre uma coisa assim específica, que é a direção de arte. A Lela falou, e assim, como treinar esse olhar? A gente vai na fotografia, a gente faz umas cadeiras na arte. É algo que eu tô começando a estudar agora e que, enfim, grupo de estudo aí, esse ano é embarcar nisso. Mas assim, como que vocês falam, para falar no geral, para treinar esse olhar de arte? A gente precisa ver quais são as oportunidades desse mercado também, se alguém quiser falar um pouco. Eu acho que de repente a Thaís pode falar melhor assim, sobre isso, mas eu fiz um MBA, né, em direção de arte também, e eu acho que uma coisa que me ajudou muito, porque eu tinha zero, assim, pronto, é exatamente isso, eu já trabalhava com som, eu era professora de som da UFC e eu fui fazer um MBA em direção de arte. Por quê? Porque era uma área que eu desconhecia e que é importante. O som não vai se relacionar nunca com arte. Gente, tá doido? Eu preciso saber dos objetos que tem lá. Óbvio que eu vou me relacionar com a roupa que o meu personagem tá usando, como que o meu microfone vai interagir com aquilo. Tudo interage, né, no cinema. E eu lembro que, assim, uma coisa que começou a me ajudar a entender, né, um pouco, foi começar pelos elementos mesmo. Pensar forma, pensar cor, né, pensar como que essas cores, essas formas interagem, assim, bem basicão mesmo. Mas eu acho que, tipo, eu nunca trabalhei com isso, então acho que a Thaís pode falar melhor. Menina, referências, né? E tome referências. Veja filme, vá para a exposição. O que tiver à disposição nessa cidade, esteja lá. Show, fotografe, saia pelo mundo vendo as coisas. Assista coisas que lhe interessam. Aqui na UFC tinha um cine, que era o Cine Freud, né? Que passava uma sessão de um filme e aí depois tinha um debate da psicologia sobre o filme. Era na Casa Amarela, era toda quarta-feira. Aí na quinta-feira tinha outra sessão de cinema de outra coisa. Era do curso de cinema. Eu sentia que eu ficava criando mais e mais referências na minha cabeça o tempo inteiro, assim.
Tem algo também que eu acho que eu me aproximaria muito do curso da moda, porque eu acho que direção de arte aqui em Fortaleza, eu conheço alguns diretores de arte que trabalham fazendo produção de moda também. Produção de ensaio fotográfico para moda, produção de fashion film, né? Tentar entender o conceito realmente por detrás das roupas e tentar colocar, sei lá, aquele conceito Summer anos 70, Califórnia, então o conceito Cuba, década de 90. Existem vários conceitos que passam. Eu acho que a arte ela tenta lidar com vários espaços, assim, arquitetura, arte, museus, enfim, é uma explosão de coisas que eu acho que cada diretor de arte constrói a sua. Tanto é que eu percebo que vários diretores de arte são chamados para trabalhos diferentes. Tem o Easy, que é o diretor de arte que trabalha aqui em Fortaleza, está trabalhando agora aqui. Vocês conhecem o Easy? Ele veio fazer cinema na Vila das Artes. E aí eu vejo os trabalhos do Easy muito voltado para um lugar muito afetivo, Nordeste, uma coisa muito, muito voltada para, tipo, casa de vó. Assim, ele tem um olhar meio assim. E eu acho que a direção de arte passa muito também por quem você é, por onde você foi criado, todas as imagens que você já viu na vida, que compõem todo o imaginário. Eu acho que tem um conceito do André Roulier, que é museu imaginário. A gente tem uma ideia que toda foto, toda coisa, todo cenário que a gente monta, a gente criou do nada, mas não, ela é fruto de todas as imagens que a gente já viu na vida, e algumas que a gente guarda na lembrança, outras ficam no inconsciente. Mas a gente costuma repetir clichês, que a gente já viu várias vezes. Então, enfim, eu acho que é uma construção sua, pessoal. Todo diretor de arte tem um olhar diferente, mas todos os bons diretores de arte que eu conheço passam por todas essas construções de comparecer sempre ao museu, e sempre ao cinema, buscar coisas novas e se aproximar do pessoal da moda. Uma resposta bem coesa, assim, né? Anota aí, faz isso. Mas não é assim não, né? Tem outras que Mais alguma pergunta, gente? Oi. Pronto, esse laboratório foi criado por mim e pelo Levi. Se quiser, tu pode falar comigo depois aqui, ou fala comigo pelo Instagram, tá? O que acontece, né? O UFC não tem animação, isso é de fato assim. Não fui eu que falei. Mas eu lembro que quando eu quis aprender, né? Eu acho que a animação é muito essencial, gente, pra tudo. Sério. Eu acho que assim, eu vou falar um pouquinho sobre o som, mas você pensar a imagem quadro a quadro, você pensar o movimento, pensar como aquilo se estrutura, eu acho que a animação é você pensar as coisas, né? Principalmente se a gente pensa, sei lá, animação 2D ou stop motion. É você pensar as coisas a partir do zero, né? Você cria a partir do zero, assim. E o som, particularmente, é essa página em branco, porque você não tem captação de som direto na animação. E é esse lugar onde tudo pode, né? O metamorfismo universal, que vai reger a animação. Então a gente tem ali, tipo, qualquer coisa pode se tornar outra coisa, e coisas que não existem, que não são palpáveis na nossa vida real, que a gente não tem memória sonora para essas coisas, a gente precisa dar sons a essas coisas. E como é que elas vão soar? Se a gente não tem nenhuma memória sonora daquilo, porque aquilo não existe. Qual vai ser o som daquilo? E o que aquele som vai me dizer? Né? Então, assim, eu acho animação, né, você trabalhar com animação muito imprescindível para você trabalhar com todo o resto. Inclusive, no mestrado, a minha dissertação é sobre som na animação, no cinema de animação. E eu estou pensando nessas questões, assim. Então, eu acho que deveria haver animação, né? Infelizmente, a gente não conta com isso, mas a gente conta com a diversidade do ICA. Então, se você for olhar a grade dos sistemas e mídias digitais, vai ter cadeiras de animação. Eu acho que uma pessoa que fez foi... Alguém que vocês fizeram? Já? Não, né?
Mas o Caio Cardoso, que era meu aluno, ele é da turma de 2018, ele fez, eu sei que ele fez, vocês podem dar uma conversada com ele pelo Facebook, para ver o que ele achou, mas eu sei que tem nos sistemas e mídias, cadeiras de animação, e tem um curso na Casa Amarela, que é ofertado. Ele é ofertado, acho que ele parou na pandemia, mas acho que vai estar voltando, e eles têm, inclusive, não sei, acho que não posso dar essa história, mas enfim, existe esse curso que vai ser ofertado. Porque é isso, gente. Depois de um tempo a gente entra nesse mundo de contratos de sigilo e coisas assim, e fica um saco. Mas ele custava, na minha época, R$400, né? O que é um valor alto. Mas, assim, eu não sei se ele oferece bolsas para alunos. Acho que não, né? Não, mas dura 3 meses, R$400. Dura 3 meses e você vira para sempre aluno do Nuca. Então, tipo, se eu quiser chegar lá hoje, eu fiz em 2016. Até hoje, eu chego lá, eu ainda sou aluna do Nuca. Então, eu ainda posso, tipo, fazer animações lá, né? E é um ambiente muito acolhedor. Eu acho... Vai matar não, Thaís. Mas eu acho o ambiente da animação mais acolhedor do que o ambiente do cinema live action, sabe? As pessoas acolhem muito, assim, tipo, você não sabe fazer nada, mas a galera tá te acolhendo, assim, eu não sinto tanto disputa, sabe? E aí eu criei esse laboratório de cinema de animação, o Laninho, junto com o Levi, e acabei parando quando eu entrei pro mestrado, porque ficou caindo nos horários das minhas aulas, e aí eu nunca conseguia dar continuidade, tipo, às vezes acabava a disciplina, aí eu ia, só que aí depois começava uma disciplina que era no mesmo horário. Mas eu tô super assim, débito com eles, né? Toda vez que eu encontro o Levi, eu falo com o Levi, é isso, assim, eu tenho que pedir mil desculpas, porque realmente, assim, era uma coisa que eu tinha me proposto a fazer com ele e não consegui, porque eu não tinha ideia de como ia ser a minha grade no mestrado, né? Mas eu acho que se você quiser entrar, eles têm momentos, né, desse laboratório em que eles aceitam pessoas novas. Então você teria que esperar um desses momentos. E aí é isso, assim, eles são uma turma que já estão andando, mas você pode ir experimentando junto com eles. E aos poucos, quando você for se sentindo pronto, eles vão te recrutando também para os projetos, porque eles pegam vários projetos pagos, inclusive, hoje em dia. Quando a gente começou, ninguém sabia fazer nada. A única pessoa que sabia fazer animação era o Levi. E assim, a gente começou e tal, e hoje em dia eles pegam vários projetos pagos, tem vários alunos e ex-alunos que estão lá e já estão trabalhando, já estão recebendo a partir do Laninho. Assim, a gente começou e começamos em 2019, no finalzinho, interrompemos por conta da pandemia, e aí interrompemos em 2020, aí retornou em 2021, no finalzinho de 2020, início de 2021. Então, se você tiver interesse, se mais alguém tiver interesse também em animação. E outra, gente, eu acho que na Universidade Federal a gente é muito chamado a ser autodidata também, sabe? E isso é muito bom para a nossa vida. A gente aprender a ser autodidata, aprender a correr atrás, isso traz uma maturidade muito grande. Então, eu acho que o que vocês puderem correr atrás, por exemplo, vocês não vão fazer som esse semestre, mas se vocês fizerem referências assim, bem básicas da área de som, só para ter uma noção do que o som faz, vocês podem me mandar uma mensagem no direct. Eu Na universidade, eu acho que tem um pouco desse desgarro de quando você vem do colégio, você tem umas obrigações, uns trabalhos para entregar, tem o dia de fazer aquela provinha simulada, professor enchendo o saco, aquela confusão, cala a boca menina, não sei o quê. Quando você chega na universidade, não, gente, você é que vai construir o seu próprio caminho. O professor nenhum vai pegar na sua mãozinha e dizer, vem cá, meu bebê. Não vai, não. Vai, gente, porque ele vai estar fazendo a pesquisa dele, porque ele sabe que está lidando com adultos. É supostamente para ser todo mundo adulto dentro da sala de aula de universidade. Então, assim, criem seus próprios caminhos, corram atrás do que vocês querem estudar. Procurem os grupos de estudo. Procurem pessoas que tentam trabalhar as mesmas coisas correlatas a vocês. Pode parecer um pouco confuso o caminho, mas sigam, né? Até ver onde é que vai parar. É isso, eu acho que eu já não estou falando mais nada com nada. Depois de 2 horas. Gente, última dúvida.
Última possível. Última possível, porque nós dois estamos matando trabalho aqui. As duas têm que ir pro Eu tenho que ir trabalho. pro trabalho. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. É isso então, gente. Um prazer conhecer vocês. Eu queria muito agradecer, acho que em nome de todo mundo, a presença de vocês. Eu acho que esse momento de partilha é algo muito importante pra gente, porque eu tava aqui pensando, né? Que enquanto vocês falavam que a gente tem que ser curioso, que tem que sempre ficar aberto, a gente tem uma ilusão de que em algum momento a gente vai parar de ter isso, né? E eu acho que é justamente sobre não parar de ter isso, né? Porque é a nossa paixão, o que a gente quer ir atrás. E quando a gente entra, não só quando a gente entra, né? Acho que a gente tem constantemente procurar esse momento de unir para poder não se perder no meio do caminho, não se perder no sentido de ser curioso, mas perder no sentido de perder a esperança.